amigos, hoje nós estamos aqui para mais um estudo da lição, um comentário, e hoje nós vamos entrevistar mais uma pessoa especial, assim como todos que têm passado por aqui pelo canal do YouTube. Hoje nós vamos entrevistar um irmão especial também aqui da região de Campo Mourão, e eu vou pedir que ele se apresente a vocês. Nós vamos falar hoje sobre a lição número 5. Por favor, irmão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para você, querido amigo que nos assiste nesse momento. É um prazer estar aqui conversando com vocês, podermos aí discutir um pouco sobre a Palavra de Deus. Eu me chamo Tiago Monteiro, tá certo? Sou formado em História pela Faculdade do NASP, Engenheiro Coelho. Atuei durante 4 anos nessa área como professor. E atualmente nós estamos ali no IAP, cursando Teologia. Fantástico. Nós estamos terminando aí o primeiro ano do curso de Teologia e tem sido uma experiência fascinante, cada vez mais aprender novos assuntos referentes à Palavra de Deus, escavar e compreender o plano de Deus para a nossa vida. Muito bom. E Tiago, aproveitando esse momento, vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo maravilhoso? Vamos. Oremos. Bondoso Deus e Pai que está no céu, quero te pedir nesse momento o teu Espírito Santo sobre o Tiago, que vai explanar a lição agora, tudo aquilo que ele aprendeu, o que ele vem aprendendo no SALT, que ele possa transmitir a cada uma das pessoas que estão assistindo e visualizando esse vídeo no YouTube. Que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas através dessa lição número 5 maravilhosa. Essa bênção te pedimos hoje e agora, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Tiago, podemos iniciar? Sim, vamos lá. Vamos lá. A lição número 5, o título é Jesus como Mestre dos Mestres. Tiago, quero te pedir que elucide esse verso da lição. Verso para memorizar que está na lição. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. E aí, Tiago? É interessante, é um verso muito profundo na sua essência, exatamente pelo contexto no qual o verso ele vai trabalhar dentro da humanidade. Entendi. É interessante nós observarmos o momento em que o verso ele vem trazendo essa clarificação, porque ele pode ser aplicado exatamente ao processo que Deus ele estabelece através da vinda de Cristo Jesus ao mundo, exatamente revelar quem era o Pai para a humanidade, mas também um processo que Deus ele mesmo faz na vida do ser humano constantemente, gradativamente, exatamente de revelar-se pessoalmente a cada um de nós, ou seja, porque por mais que Deus ele tenha esse interesse e essa preocupação de se revelar em aspecto universal, abrangência, na totalidade da humanidade, mas Deus ele não é um Deus que se revela somente universalmente, mas ele é um Deus da pessoalidade, ou seja, que ele deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, seres humanos. E aí a gente entra exatamente num contexto interessante, por quê? Para nós entendermos o porquê que Deus ele fala que das trevas iria resplandecer essa luz. Se nós voltamos um pouquinho a Bíblia lá no Antigo Testamento, a gente vai perceber que sempre existiu um interesse, uma necessidade do povo, a partir do momento que Deus ele faz um chamado, desde Abraão e todos os patriarcas, o povo eles queriam conhecer quem era esse Deus que eles estavam servindo. Sim. É tanto que Moisés, em determinado momento, ele fala o que para Deus? Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele queria conhecer quem era esse Deus que o havia chamado. Então, sempre existiu esse interesse, essa necessidade. Só que da maneira como Deus, um Deus grandioso, um Deus poderoso, Criador de todo o universo, imagina agora um ser humano mortal, se encontrar, bater de frente com esse Deus. Seria impossível, inimaginável, na perspectiva humana, você ter essa condição. Do ser humano na condição pecadora, decaída, que se encontrava agora de mais de 2000 anos de pecado, eles agora contemplarem quem era Deus, pessoalmente. É assim como um ser humano mortal, à luz do meio-dia, querer pegar e olhar para o sol diretamente e falar, não, eu vou olhar lá para o núcleo do sol e vou conseguir ali extrair algumas informações disso. É impossível. É impossível. Os nossos olhos eles seriam queimados ali e
vários danos viriam para a nossa saúde. Sim, sem dúvida. E trazendo para essa parte espiritual, então, a gente tem exatamente essa questão. Olhar diretamente para Deus é impossível, mas através de uma revelação que Ele mesmo se permite, essa luz ela pode resplandecer nas trevas e agora o coração do pecador pode se volver novamente para o Pai. Fantástico, Tiago. Deus seja louvado por essa explicação. Eu separei aqui uma pergunta sobre sábado, a lição de sábado, Tiago. Jesus tinha uma missão. Que missão é essa, Tiago? Muito boa. E aí fica exatamente um pouquinho daquilo que eu comentei. Sim. Exatamente uma necessidade de revelar para essa humanidade que havia perdido a essência de quem era Deus, devido à entrada do pecado no mundo, de conhecer quem era esse Deus. De exatamente a missão que Cristo ele vem cumprir nessa terra, exatamente o que? Revelar a glória do Pai e assim, novamente, comunicar esperança e salvação a alguns filhos que haviam se rebelado e se distanciado do seu Pai. E precisavam ser reconduzidos novamente para casa. Muito bom. Eu também separei aqui uma pergunta também, gostaria de fazer, Tiago. Nós vemos muitos nomes de Jesus na Bíblia, né? Certo. E eu separei um nome em particular aqui. Quem é Emanuel? E o que Emanuel nos revela? É um nome bíblico também, está na Bíblia. Está na Bíblia, com certeza. E aí a gente vê exatamente, Robson, algo interessante, porque não existe somente um interesse, uma disposição que vai ocorrer na vida do ser humano em se envolver para Deus à medida que esse Deus ele vai se revelando. Mas a gente percebe exatamente no contexto do nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que desde sempre Deus ele teve esse interesse, essa disposição em ser um Deus pessoal. Então ele é Deus conosco. Deus conosco, um Deus que está presente junto da sua nação. É interessante que, se você vai novamente fazendo aqui um paralelo com o Antigo Testamento, nós vamos perceber no Antigo Testamento exatamente o que Deus falando para Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Fantástico exemplo. E aí eu só faço um paralelo porque que nesse exato momento surge essa necessidade de Cristo vir e demonstrar a expressão máxima da glória do Pai. Sim. Infelizmente, a missão que Deus ele havia conferido ao seu povo no passado, no Antigo Testamento, eles não cumpriram essa missão fielmente, de revelar essa glória e atrair as demais nações até Deus. Então agora nesse exato momento, Cristo ele vem exatamente no período estabelecido dentro da Bíblia, para poder compartilhar e difundir diante de todo o universo esse Deus conosco, um Deus presente, ativo, que quer se revelar cada dia mais e mais a mim e a você também, querido telespectador. Fantástico. Tiago, antes de avançar para domingo, tem algum ponto que gostaria de citar ou posso avançar para a lição de domingo? Sim, interessante que eu quero destacar nessa lição de sábado ainda, Sim. Que eu realcei na minha lição, foi o seguinte: como Cristo ele demonstrou exatamente essa glória do Pai. Quem é o Pai? Exatamente através das suas palavras e das suas obras. Sim. É interessante nós notarmos o seguinte, que quando a Bíblia ela diz exatamente, e nós vamos ver isso um pouquinho para frente, que Cristo ele vai dizer que quem vê a Ele vê o Pai, é exatamente no contexto, no aspecto de que Deus, Ele se revela em Cristo Jesus através da sua essência. O seu caráter é revelado através das obras e das palavras que Cristo ele ministrou a uma humanidade caída, corrompida pelo pecado, num processo de reerguimento dessa humanidade. Fantástico. Então, avançando para a lição de domingo, dia 25 de outubro, revelando o Pai, parte 1. Isso. Tiago, aqui na própria pergunta número 1 da lição, temos aqui Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4, parece que Paulo ali está fazendo uma defesa ali de Jesus. Como que você poderia explicar para a gente isso, Tiago? Vamos lá então, vou ler o texto aqui para te contextualizar, claro, lá em casa, e entender o que Paulo ele quer dizer nesse exato momento aqui. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. E diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele
que é o resplendor da glória e expressão exata do ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui é interessante nós compreendermos o que Paulo exatamente quer trazer nesse exato momento sobre a pessoa de Cristo Jesus. É interessante nós notarmos, se nós vamos à história, por exemplo, nós iremos perceber o seguinte, Robson, que muitas pessoas elas contestam exatamente a questão da divindade de Cristo Jesus. Sim. A messianidade nesse ser que a maioria das pessoas hoje já acreditam, aceitam, tudo bem, existiu um ser humano chamado Jesus Cristo, que viveu ali na região da Galileia, mas muitas pessoas elas têm exatamente essa dificuldade em aceitar a divindade de Cristo Jesus. Uhum. E aqui nesse exato momento, Paulo ele procura trazer, realçar exatamente na compreensão humana, exatamente que Cristo ele é Deus. Deus com todas as letras, assim como Deus, vírgula, o Pai é Deus, Jesus Cristo, ele também é Deus. Então, ou seja, exatamente pelo fato de que Cristo ele é Deus, ele pode revelar essa expressão máxima de Deus o Pai. Então é interessante e muitas vezes é exatamente nesse ponto que cria um nó na cabeça de muitas pessoas. Porque quando nós vamos na Bíblia, nós conseguimos perceber nitidamente a figura de um Deus Pai. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e a gente vai perceber, por exemplo, lá em Gênesis, no relato que no princípio criou Deus. Não é verdade? Sim. Só que muitas vezes a figura, a perspectiva de Cristo Jesus ou do Espírito Santo, ela é meio que fica pelos bastidores. E aí muitas pessoas ou pensam que Jesus é um Deus menor, um Deus que foi criado por Deus o Pai, ou que ele simplesmente era um ser criado pelo próprio Deus. Sim. Só que Paulo ele deixa bem claro que Jesus Cristo ele é Deus. E aí que surge e habita exatamente todo esse mistério por detrás da encarnação. Exatamente de nós entendermos que um Deus que é perfeito, um Deus que é criador de todas as coisas, que existe desde a eternidade, ou seja, a mente humana é incapaz de compreender isso, mas que ele se faz pequeno para habitar em um corpo humano, corrupto, assim como o meu e o seu, para que ele possa habitar no nosso meio e interagir conosco, seres humanos, na nossa linguagem. Sim. Para que nós possamos entender aquilo que ele quer nos comunicar. Tiago, sua resposta foi tão completa assim da parte de Hebreus, que eu acho que você até chegou um pouco na minha pergunta. Certo. E acho que o finalzinho dela você pode me responder, mas ainda tem alguma coisa dela. Quem é de fato Jesus? Praticamente você me disse, mas pode explicar mais. Quem é de fato Jesus? E o que ele ensina? Quem é esse Jesus? O que ele ensina? O que esse Jesus que está aí na Bíblia ensina para nós? Vamos lá então. Só retomando um pouquinho da explicação que eu estava fazendo anteriormente, a gente vai perceber o seguinte: dentro do plano da redenção, que culmina exatamente nesse processo de restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, nós iremos perceber e compreender exatamente aí essa divisão de Deus. Porque é exatamente nesse processo que nós temos toda essa separação e pessoas distintas trabalhando em funções distintas, mas com um único propósito, que é exatamente esse de levar novamente o pecador aos braços do Pai. Sim. Tá certo? Aos braços de Deus. Uhum. E aí a gente vai encontrar aqui exatamente o seguinte: é claro que toda explicação e exemplo humano é limitado. Perceba você que todo exemplo humano que nós queiramos trazer para poder se assemelhar à pessoa de Deus é limitado. Porque nós, seres humanos, não conseguimos compreender toda a grandeza, a complexidade por detrás daquilo que Deus ele se propôs a fazer, exatamente para poder resgatar, redimir a raça humana e recriar em nós a sua imagem e semelhança. Uhum. Mas eu gostei muito de um exemplo que eu escutei de um pastor há um tempo atrás, na faculdade, Sim. exatamente simbolizando todo esse processo da redenção, Sim. e que clarifica a respeito de quem é Jesus Cristo. Sim.
que é exatamente o seguinte, o exemplo de que dentro do plano da redenção, imagina o plano da redenção da seguinte forma, que nós tenhamos uma fábrica, onde em uma fábrica existe uma sociedade de 3 pessoas. Sim. E nessa sociedade, 3 pessoas que compartilham de direitos semelhantes nessa sociedade, Sim. só que realizam atividades distintas dentro dessa sociedade. Sim. Onde um é responsável em cuidar da parte administrativa, Sim. o outro cuida da parte de produção, Sim. e o outro vai cuidar da parte de marketing e divulgação dos produtos. Entendi. Dentro desse processo todo, ou seja, ambos têm papéis diferentes, mas importância semelhante, iguais, exatamente. E aí a gente entra exatamente no seguinte, se eu perguntasse para você, por exemplo, Robson, Sim. Dos 3 papéis que são desempenhados dentro dessa empresa, qual deles seria mais importante que o outro? Todos. Todos, é verdade? Porque se o produto deixa de ser produzido, qual que é a função da parte administrativa? Não é verdade? Não existe a necessidade. Ou se também a produção ali, a divulgação desses produtos, mas se não há quem os produza. Sim. Então, ambos têm papéis e importância semelhante, só que atuam em áreas diferentes com um único objetivo. Perfeito. E dentro do plano da salvação você tem Deus o Pai, Jesus Cristo, que também é Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. Contudo, são 3 pessoas distintas, que são um único Deus, que estão trabalhando em fases diferentes desse processo todo, com um único propósito: criar em mim, em você e em você também, telespectador, a imagem desse Deus grandioso. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus, sim, com todas as letras, assim como ele também é homem. Sim. Mas, nesse momento aqui, ele se assume a forma humana, sim, exatamente para poder, através das suas ações, sim, comunicar a graça e o caráter de Cristo Jesus em uma linguagem que eu e você pudesse compreender. Tiago, antes que eu avance para a lição de segunda-feira, há algum ponto que gostaria de citar que acho que seria importante? Eu posso avançar para terça-feira? Segunda-feira, perdão. Perfeito. Eu achei interessante algo que a lição ela destaca para nós, na parte de domingo, que foi exatamente o termo utilizado ali na lição para a palavra grega de character, né? Que às vezes pode se designar impressão, uma impressão que era produzida em selos, como em moedas também. Por exemplo, quando a gente pega uma imagem ali, uma nota ou uma moeda, existem dois lados nessa moeda, né? Que é a cara e a coroa, que geralmente a gente costuma dizer. Mas no lado da cara, geralmente, ele tem o quê? Uma expressão fidedigna, perfeita, da pessoa que aquela imagem ela procura representar. Aquilo ali é um símbolo que remete a uma ideia maior. E assim também é Jesus Cristo. Ele vem na forma humana, mas visando comunicar uma ideia muito maior, muito mais grandiosa, que era exatamente a essência desse Deus que se faz pequeno para poder alcançar nós seres humanos a nossa linguagem limitada e compreensão limitada. Fantástico. Avançando então para segunda-feira, dia 26 de outubro, Revelando o Pai, parte 2. A lição está aqui em partes, mas conteúdo sempre muito vasto e importante. A primeira pergunta que eu separei da própria lição, irmão Tiago. Segundo João, qual foi o resultado de Cristo se tornar um ser humano? Segundo o evangelista João da Bíblia, qual é esse resultado de Jesus ter se tornado um ser humano? Isso é fascinante. Pensar nisso, qual que é o resultado, nos traz uma grande esperança, um grande conforto, exatamente porque duas coisas podem ocorrer através desse processo todo. É interessante que o texto ele vai dizer o seguinte, 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha aqui o que vai dizer. Sim. E o Verbo se fez carne, sim, e habitou entre nós. Eu queria destacar aqui, primeiramente, essa palavrinha, sim, e habitou entre nós. Uhum. Uma primeira questão, uma primeira implicação que nos traz exatamente esse fato de Jesus ele se fazer carne, se fazer ser humano, é que a partir desse momento, um Deus que é todo poderoso, que é onisciente,
que é onipresente, que é onipotente, ele se torna acessível às dores, às dificuldades, às lutas dos seres humanos. Ou seja, ele se simpatiza e se identifica comigo e com você nas nossas lutas e dificuldades pelo fato de que ele habita junto conosco. A vida que hoje eu, você, que todos nós vivemos, os desafios que nós enfrentamos, Cristo, ele também já passou por tudo isso lá no passado. E é exatamente por conta disso, dele ter passado por tudo isso, que ele é capaz de nos atender e nos socorrer em todas as circunstâncias. Fantástico. A segunda questão que eu friso no verso ainda é a seguinte: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, aqui tem exatamente a segunda questão, que é exatamente essa necessidade, esse desejo, essa busca inerente dentro do ser humano de adorar alguém que é superior a nós. Dificilmente o ser humano, você pode perceber isso, vai venerar, adorar, reconhecer a superioridade de alguém que é semelhante a você, que se encontra no mesmo patamar, no mesmo estágio que você. Nós, seres humanos, nascemos já com essa predisposição, com essa necessidade, isso é antropológico, que nós temos essa necessidade de adorar alguma coisa. E aqui nós temos exatamente Cristo, ele revelando esse Deus, que desde o Antigo Testamento tinha esse desejo de habitar junto do ser humano, mas infelizmente era limitado de poder estar junto com o povo, exatamente pela questão da sua grandiosidade, diante das condições que o ser humano ele se encontrava em trevas morais, mas que nesse exato momento, na plenitude dos tempos, se torna um ser humano e vem para poder se relacionar conosco face a face. Fantástico. Tem mais uma pergunta aqui, Tiago. Quem vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João 14, verso 9. E eu te pergunto, Tiago, que negócio é esse de quem vê a mim, vê ao Pai? Como assim? Eu vejo alguém e vejo outra pessoa. Me explica isso, Tiago. É muito boa pergunta, Robson, pelo seguinte aspecto. E a lógica humana ela nos ajuda a compreender um pouquinho dessa maneira, na seguinte ótica, na seguinte perspectiva. É interessante nós notarmos que na esfera humana, geralmente o filho, a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, geralmente o que acontece? Ele não fica conhecido, principalmente no bairro, com as pessoas de mais idade, por quem ele é, mas primeiramente por como, de que maneira? Ah, você é o fulano, filho de ciclano, né? E aí geralmente, pelo menos lá onde eu cresci no Espírito Santo, a gente tinha muito essa... Ah, como é que é o seu nome, menino? Ah, meu nome é tal. Ah, você, qual é o sobrenome? Meireles, né? Ah, você é filho do Meireles, lá que é neto do... As pessoas, elas logo remetiam o nosso sobrenome exatamente à pessoa maior que estava por trás de nós, que era exatamente o nosso progenitor. Sim. E assim dentro da sociedade é a mesma coisa. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa há longos anos, e aquela pessoa ela é conhecida o quê? Pela empresa a qual ela trabalha, não mais simplesmente pelo sobrenome dela. E aqui Cristo Jesus, ele vem exatamente o quê? Revelar aquele que estava por detrás de onde ele saiu, ou seja, de onde ele esteve sempre junto com este, que era exatamente Deus o Pai. Então Cristo, que sempre foi Deus, esteve ali no seio de Deus, ele sai dali para poder exatamente comunicar, revelar ao ser humano quem é Deus. De que forma? Exatamente através das obras que ele praticou enquanto ele esteve aqui na face da terra. Porque conhecer a face de Cristo Jesus, entender quem Deus é, vai muito além de compreender simplesmente uma característica física, de ter um conhecimento fisiológico a respeito de quem é Deus. Mas transcende tudo isso e vai exatamente ao ponto de que nós conhecemos Deus à medida que nós entendemos o caráter, a essência desse Deus. Sim. E Cristo ele revela tudo isso através das obras, das ações, dos milagres que ele operou quando ele esteve aqui na face da terra. Fantástico. Tiago, antes de avançar para a lição de terça-feira, algum ponto que acha importante citar ou posso avançar? Eu queria trazer uma pergunta que a lição ela colocou para nós em evidência. Fique à e que vontade. me fez refletir muito essa semana. Sim.
Porque a mesma pergunta que Filipe ele fez a Jesus, nesse exato momento aqui, pode ser que em algum momento da nossa caminhada, da minha e da sua caminhada, nós façamos também. Senhor, eu quero te conhecer, quero compreender mais quem é o Senhor. Mas o curioso de tudo isso é o seguinte, que Jesus ele indaga Filipe da seguinte forma: há tanto tempo, Filipe, você tem andado comigo e até hoje você ainda não conseguiu distinguir a minha essência, o meu caráter? E aí a lição ela coloca para a gente o seguinte: há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor do que Filipe? Quem vê a mim vê o Pai? E eu queria fazer exatamente nesse momento uma pergunta para você, querido amigo. Quanto tempo você tem já desenvolvido um relacionamento, uma caminhada com Cristo Jesus? Há quanto tempo? E ao longo desse processo, dessa caminhada que você tem estabelecido com Cristo Jesus, como tem sido esse relacionamento? Um relacionamento que gradativamente tem permitido a você um processo de crescimento, de transformação? Ou será que nós, depois de 5, 10, 15 anos de relacionamento com Deus, ainda nos mantemos como bebês espirituais, sem termos profundidade das complexidades do conhecimento de quem Deus ele é? Eu gostaria de fazer essa pergunta, uma pergunta que eu trago para mim mesmo e para a sua reflexão também. Avançando então, Tiago, para terça-feira, dia 27 de outubro, lendo a mente do mestre dos mestres. Tiago, eu vou transformar esse título numa pergunta. Perfeito. Tiago, é possível ler a mente do mestre dos mestres? E aqui eu imagino que o mestre dos mestres seja Jesus. Exatamente, perfeito. Aqui quando a lição ela coloca o mestre dos mestres, Cristo, ele tem esse título por excelência, né? Ninguém exerceu a pedagogia, a arte de ensinar, de transformar vidas melhor do que o próprio Jesus Cristo. Nenhum outro. E aí a lição ela parece que nos coloca exatamente uma sinuca de bico, né? Como assim ler a mente do mestre? Dos mestres ainda, né? Como isso é possível? Um ser humano, pecador, falível, pequeno, compreender uma mente tão grandiosa. Sim. E aí a gente vem exatamente para algo que eu preciso te dizer, é impossível isso aqui acontecer, viu? Jamais nenhum ser humano vai conseguir compreender, entender, ler de forma específica, clara, aquilo que vai na mente. Nós não somos capazes de fazer isso nem mesmo de um outro ser humano pecador e falível assim como nós, que dirá do Deus Criador de todas as coisas. Sim. Não é verdade? Verdade. Mas qual que é o sentido, a essência disso aqui então? A essência está exatamente de que esse ler a mente aqui consiste exatamente em nós termos o mesmo Espírito em nossa vida, nas nossas ações, nas nossas práticas, que Cristo ele esteve quando aqui na face da terra ele viveu. Fantástico. Tá certo? Ou seja, Paulo ele vai evocar na mente dos seus fiéis exatamente uma busca, uma necessidade de viver uma vida de serviço. Assim como Cristo ele veio para servir, importa que nós, filhos de Deus, seus servos, vivamos também à altura do ministério que Cristo ele nos confiou quando ele esteve aqui na face da terra. Deus seja louvado. Tiago, tenho uma segunda pergunta. Perfeito. Qual era a preocupação de Paulo em relação àquela comunidade cristã de Filipos? Bom, o texto que nós encontramos ali em Filipos não vai deixar claro, isso é importante dizer, qual era o problema específico que Paulo ele queria combater naquele exato momento, mas fica subentendido exatamente ali por detrás das entrelinhas, exatamente essa necessidade de um serviço abnegado ao nosso próximo. Sim. E aqui eu imagino, sabe, Robson, que seja o maior desafio que nós temos como cristãos, de abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, da vaidade que existe dentro de nós seres humanos, para que nós permitamos que o amor de Cristo nos constranja, habite em nós plenamente ao ponto de nós vivermos uma vida de abnegado serviço às pessoas que estão ao nosso redor. E aqui eu penso que surge exatamente essa grande beleza do cristianismo. Porque o cristianismo ele não é constituído, ele não é estabelecido através de discursos. Se nós observarmos exatamente o exemplo que Cristo ele nos deixou,
Cristo ele passava muito mais tempo fazendo milagres, operando ali, atendendo as necessidades das pessoas, do que propriamente pregando. Então a gente percebe que a essência do reino é fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor. Deus seja louvado, Tiago. Tiago, mais uma pergunta. Sobre Cristo, né? Sobre que evento sobre Cristo Paulo esperava uma reflexão pela comunidade cristã ali de Filipos. Havia alguns eventos da vida de Cristo que Paulo esperava uma reflexão sobre aquela comunidade. Perfeito. Vamos lá no texto para poder... Filipenses 2, verso 6. Filipenses 2, verso 6. Para poder facilitar aqui a compreensão do nosso amigo, telespectador. Filipenses 2, verso 6. Olha o que diz aqui. Pois ele, falando de Jesus Cristo, sim, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aí, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É um texto maravilhoso. Um texto humano. Maravilhoso, perdão. Sim, claro. E se a gente avançar um pouquinho mais no texto, a gente vai perceber que Cristo ele assume esse processo de esvaziamento de si até o último grau, sem considerar em si mesmo as consequências que iriam remeter sobre ele essa escolha de se esvaziar do ser Deus, de ter o poder, a adoração, a glória, o louvor que ele tinha no céu dos seus anjos, para poder vir aqui na terra e tomar uma forma humana, vestir essa capa humana, para poder morrer na cruz. Exatamente isso que o texto ele vai concluir, né? Que Cristo ele vai até o fim ser obediente, até a morte e morte de cruz. É interessante nós refletirmos que a morte de cruz era o tipo de punição mais terrível, mais severo que existia naquele período. Sim. Era um tipo de punição, por exemplo, que era considerado, aplicado para as pessoas mais vis, mais perversas sobre a face da terra ali durante aquele período do Império Romano. Então, quando Cristo ele assume essa forma humana e vai até o fim, nós percebemos que a disposição de Cristo em ser obediente ao plano que era designado que fosse estabelecido para que o ser humano pudesse ser resgatado, e agora outra vez a imagem de Deus pudesse ser transmitida e implantada no ser humano, Cristo ele não mede esforços para fazer com que esse plano ele seja executado. Cristo ele não absorve em si nenhum tipo de orgulho, vaidade, ambição, e coloca isso em contraposição com a tarefa, o ministério, a missão que ele veio cumprir nessa terra. Sim. E aí fica exatamente um grande desafio para nós seres humanos, para que possamos compartilhar a respeito do Deus a quem nós temos crido e aceitado na nossa vida. Muitas vezes a gente não precisa de um grande discurso, de uma grande pregação, mas as outras pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes irão ver Cristo em nós, exatamente através da forma humilde, a nossa disposição em perdoar, em estender a mão àquelas pessoas que muitas vezes nos ofendem também. Então, através dessa forma de uma vida de humildade, de disposição a viver em obediência, nós podemos revelar Deus às outras pessoas também. Fantástico. Tiago, antes de avançarmos para a quarta-feira, tem algum ponto que gostaria de citar ou posso avançar? Pode avançar. Avançando para a quarta-feira. Então, dia 28 de outubro, o Mestre dos Mestres e a reconciliação. Eu só tenho uma pergunta aqui nesse dia, Tiago. Por que a reconciliação é o centro da encarnação de Cristo? Essa é a pergunta. Muito boa. A encarnação, veja só, é o centro de todo o processo. A reconciliação é o centro da encarnação e de todo o ministério de Cristo, exatamente por um processo todo. Se nós formos aos escritos de Paulo, nós vamos perceber várias vezes Paulo ele colocando que nós éramos inimigos do bem. Sim. Paulo em outros momentos ele vai dizer que o ser humano ele era filho das trevas. Ele vai dizer que nós andávamos em rebeldia, em rebelião contra Deus.
E é interessante que sozinho era impossível o ser humano promover, romper, na verdade, esse abismo que se encontrava agora entre o céu e a terra. Era necessário exatamente que uma ponte fosse ligada entre o céu e a terra, fazendo essa reconciliação, religando o laço que o pecado ele exatamente provocou, ocasionou entre o ser humano e Deus. E agora surge essa necessidade de colocar novamente um elo que religasse, que promovesse toda essa reconciliação entre Deus o Pai, entre a divindade e nós seres humanos. E aí você tem exatamente Cristo Jesus fazendo todo esse ministério de reconciliação. Através da morte de Cristo Jesus, essa ponte, esse livre acesso ao Pai, ele é novamente reestabelecido. E agora nós seres humanos, a despeito de quem nós somos, independente de quantas vezes nós tenhamos falhado, independente de como tenha sido a nossa vida lá no passado, a partir do momento que eu entendo o amor de Deus em Cristo Jesus, através do ministério que Ele exerceu por mim na cruz do Calvário, e aceito esse sacrifício em minha vida, ocorre exatamente essa maravilha, esse milagre na nossa vida, de novamente nos reconciliarmos com Deus e termos agora acesso direto ao trono da graça. Fantástico, Tiago. Antes de avançar para quinta-feira, algum ponto que você acha importante citar, Tiago? Acho sim, e o ponto interessante dessa parte, sabe, Robson, se estabelece exatamente no aspecto do seguinte: muitas vezes nós, seres humanos, temos uma tendência de simplesmente sermos telespectadores ou consumidores da graça de Cristo Jesus. E aqui surge mais uma vez um desafio deixado para cada um de nós, de não somente recebermos esse ministério da reconciliação, mas de estarmos o comunicando às outras pessoas também. Compartilhar. É interessante que você vai perceber que, diante de todos os momentos, uma máxima do cristianismo, uma máxima da pregação do reino é exatamente o quê? É viver. É algo prático. Sai muito do campo cognitivo e vai exatamente para esse campo do mão na massa, da ação, de nós vivermos aquilo que nós acreditamos. Quanto mais nós vivemos, mais conhecimento a gente vai recebendo de Deus. É fantástico isso aqui. Fantástico. Quinta-feira, dia 29 de outubro. Os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. Aqui eu separei três perguntas na verdade. A primeira arremete a Lucas 2, do verso 8 ao 20, que fala do nascimento de Cristo praticamente, né? Isso. E essa praticamente é uma pergunta pessoal, Tiago, porque você consegue descrever a cena, aquela cena ali da manjedoura, que está no contexto ali de Lucas 2, do verso 8 ao 20, você consegue descrever uma cena dessa? Ou se imaginar nela? É algo desafiador, eu penso assim, porque é algo que contraria toda a lógica humana. Vai contra a lógica humana porque você tem o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e nesse exato momento, quando ele vem à Terra exatamente para poder comunicar graça, vida, esperança, salvação para o ser humano, o que acontece? Não existiam locais apropriados, adequados para receber o Rei do Universo naquele exato momento. E onde é que ele nasce? Exatamente em uma humilde manjedoura, uma estrebaria, um local onde ali os animais era destinado para poder acolher, abrigar esses animais. E exatamente em uma situação, em um ambiente desse, que o Rei de todo o Universo, ele vem a esse mundo para poder resgatar a raça humana. Você começa a ver aí, por exemplo, a questão da lógica humana, né? Contrariando toda essa lógica e expectativa humana, desde o nascimento de Jesus Cristo. Pergunta número 2 que eu tenho, Tiago, como os magos do Oriente reagiram à notícia do nascimento de Jesus? Ora, havia uma profecia, né? Como que esse povo reagiu, os magos do Oriente? Acho que praticamente foram as únicas visitas de Jesus. É interessante isso aqui, e aí a gente vê exatamente, sabe, o Robson, a situação de degradação
e espiritual que a nação ela se encontrava nesse exato momento. Não querendo fugir, mas só fazendo Fica à vontade, uma Thiago. clarificação disso aqui, você vai perceber o seguinte, como você colocou, que existiam profecias claras que estavam estabelecendo exatamente o momento ali e dando as direções, as coordenadas exatamente para iluminar a mente da nação de quando exatamente ocorreria essa plenitude dos tempos. Mas aqueles que eram os responsáveis naquele exato momento em guardar os oráculos santos, ou seja, cuidar da palavra de Deus e compartilhar essa palavra com outras pessoas, estavam tão preocupados em viver uma religião de formalidade que acabaram se esquecendo de toda a essência. E nesse exato momento, o que Deus ele faz? Ele contraria toda a lógica humana, ele pega as coisas simples do mundo, como Paulo ele vai dizer lá em Coríntios depois, para poder o que? Confundir as coisas simples, para poder confundir as coisas grandes, ou seja, as coisas loucas para confundir as coisas sábias da terra. E aí ele pega o que? Pessoas ali, pastores, magos, pessoas que eram estudiosos da palavra de Deus realmente, mas pessoas que não tinham toda essa responsabilidade, esse peso religioso sobre os ombros deles. E essas pessoas são aqueles a quem Deus ele comunica a mensagem, os anjos de Deus eles são enviados exatamente para poder comunicar dessa orientação, e Deus agora pessoalmente guia essas pessoas através de uma estrela brilhante no céu, que o relato de Lucas ele vai dizer, que vai guiando essas pessoas exatamente até a cidade, o local onde Cristo ele havia nascido ali. Perceba você que, apesar de ser uma cena que contraria a lógica humana, ao mesmo tempo nós encontramos uma cena de festa, de louvores, como os próprios anjos que se encontram ali com os pastores no campo, eles dizem: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus ele quer bem. Fantástico. Porque o Rei do Universo, o Salvador da humanidade naquele momento, havia acabado de nascer. Deus seja louvado. Amém. Tiago, a pergunta 3 que eu tenho aqui para você é meio que uma continuidade desse raciocínio que você está. Qual foi a reação de Herodes? Porque eu imagino que esses homens que procuravam Jesus saíram batendo nas portas para encontrar Jesus. E aí, o que aconteceu com esse cidadão aqui, Herodes? Está lá em Mateus 2, do verso 1 ao 12. Perfeito. É interessante que nesse processo todo que os magos eles estabelecem exatamente de ir na busca para adorar o Messias que havia acabado de nascer, como você citou, eles saem procurando daqueles que deveriam exatamente estar guiando a nação ao nascimento, ao reconhecimento e adoração desse rei que havia acabado de nascer, que não era um rei com um reino terreno, mas o seu reino, como ele mesmo vai colocar lá na frente, depois já adulto, o seu reino era celestial, o seu reino era de outro mundo. Sim. Não é verdade? Verdade. Esses homens, eles saem em busca e até o ponto que eles chegam dentro do próprio ali, do palácio de Herodes, e perguntam ali se o evento havia acontecido ali. E aí você vê uma diferenciação na reação ao recebimento dessa mensagem. Enquanto uns ficam felizes, esplendorosos da vida pelo fato de que recebeu uma mensagem de que Cristo, o Rei do Universo, nasceu para trazer salvação ao mundo, outros acabam ficando com medo, preocupados, exatamente porque a preocupação não é em estar colocando a vida sobre a vontade de Deus, mas simplesmente em manter o controle, o seu poder sobre as questões terrenas. Você vê exatamente essa atitude de Herodes nesse exato momento. Herodes, ele escuta falar que o Rei do Universo havia nascido naquele exato momento, mas ao contrário dos magos, o que Herodes ele faz nesse momento? Ele procura tomar informações para saber aonde a criança havia nascido, mas não com o intuito de ir lá e adorar e reconhecer a divindade desse menino que havia nascido, mas de simplesmente pôr fim à vida dele exatamente para poder o quê? Ter controle e certeza assim que o seu governo terreno continuaria existindo seguro, exatamente. Então, eu poderia sugerir aí, Tiago, que existe um grande conflito aí, não existe? Um grande conflito. Nesse exato momento você tem exatamente, Robson, uma prefiguração, um tipo de todo o grande conflito que existe exatamente no mundo em que eu e você também, querido amigo telespectador, fazemos parte desse grande conflito. Perceba você que
desde o momento do nascimento de Cristo Jesus, o seu nascimento, a vida de Jesus já esteve inserida, envolta nesse grande conflito, e desde bebê ele já vai ser perseguido. E é interessante que uma palavrinha ela se destaca nessa questão do grande conflito. Sim. Que a adoração. Sim. Perceba você que os magos eles buscam Jesus para adorar. Sim. E ao mesmo tempo, Herodes, ele aparentemente busca Jesus para adorar. Sim. Então perceba você que uma palavra que ressoa por todo o contexto do grande conflito é o que? Adoração. Adoração. Se de fato nós iremos prestar uma adoração autêntica, verdadeira a Deus, ou simplesmente nós estamos ali servindo a Deus, adorando, mas mais preocupado com as coisas terrenas. Uma falsa adoração. Uma falsa adoração, ou seja, nós estamos ali, até dizemos que adoramos a Deus, professamos um tipo de religião, mas o nosso coração está muito mais preso aos prazeres e valores que esse mundo apresenta do que os valores que o reino de Deus ele estabelece na nossa vida como sendo valores que realmente importam que nós desenvolvamos na nossa vida. Muito bem. Posso avançar para sexta-feira? Pode avançar. Aqui na sexta-feira, querido Tiago, eu gostaria de pedir que você fizesse uma síntese de toda a lição ou alguma coisa que você acha importante dizer. Eu gostei muito de uma frase que eu queria compartilhar com os Claro, fique à amigos, vontade. que fala assim, todo verdadeiro trabalho educativo centraliza-se no mestre enviado por Deus. De sua obra hoje, exatamente como da que estabeleceu há 1800 anos, o Salvador fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E é interessante que tudo se inicia em Cristo e tudo termina nele. Ou seja, não existe hoje sobre a face da terra outra maneira, ou maneira que seja verdadeiramente eficaz de compreendermos a Deus o Pai. Não existe outra maneira de comunicarmos conhecimento que não seja uma maneira que esteja embasada, que busque exatamente revelar a esse mundo quem é Jesus Cristo. Porque, como o próprio Cristo ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E aí fica exatamente um grande desafio para nós hoje no século 21. Uma era onde tudo tem sido relativizado, onde os dias eles são muito rápidos e as situações elas passam velozmente, e muitas vezes a gente corre atrás de coisas que são sem significado, sem muita importância na nossa vida, e acabamos perdendo as melhores partes da nossa vida, que é exatamente viver o reino aqui e agora. Nós não precisamos esperar até que Cristo ele volte nas nuvens dos céus para que assim possamos começar a viver o reino. Mas hoje nós temos a oportunidade de viver o reino, exatamente no micromundo que nós temos, nas relações que nós estabelecemos com as pessoas, seja dentro da minha casa, seja na escola onde eu estudo, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja com os meus vizinhos. Hoje, Deus ele deseja que nós sejamos instrumentos poderosos nas mãos dele. Que possamos continuar essa missão, esse legado que Cristo ele nos confiou, de sermos reconciliados com ele e estarmos levando essa reconciliação a outras pessoas também. Que lição poderosa, hein, Tiago? Muito bem. Amigos, terminamos mais um estudo da lição, desta vez a número 5. Essa é a lição, o manual que estamos estudando. E essa lição poderosa que fala sobre o Cristo, sobre Jesus. Que esses ensinamentos passados pelo Tiago possa ficar vivo na sua mente. Que você possa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, agora eu quero pedir que o nosso amigo Tiago dirija uma oração especial a cada um de vocês que está aí assistindo, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus seja contigo, mas não se esqueça, entregue seu coração a Ele. Tiago vai orar por vocês. Amém. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai que estás nos céus, nosso muito obrigado ao Senhor, porque hoje nós conseguimos compreender um pouco mais quem é o Senhor, ó Deus. Amém. Através da vida e vinda de Cristo Jesus a essa terra. Amém.
podemos entender que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Amém. mas também é um Deus de juízo, de Amém. Justiça e de retidão. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos segundo o ideal que o Senhor nos convida a viver através do exemplo que Cristo ele nos deixou nessa terra. Amém. E assim possamos não somente a cada dia estarmos em conexão com o Senhor, mas estar reconciliando, conectando outras pessoas a Ti através de Cristo Jesus também. Amém. Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.